Salve, salve! Estamos chegando aqui para mais um programa Conteúdo aqui na Fonte TV, o Clécio Ramos e o Thiagão. Tudo bem, Clécio? Beleza? Graças a Deus! Animadaço para esse domingo, curtir um programa top. Cara, programa Conteúdo não tem coisa melhor para se fazer no dia de domingo, não é verdade? Todo domingo aqui a partir das 18 horas, você que está assistindo pela primeira vez, hoje o tema tá demais, Thiago. Você que está assistindo, tem vontade de abrir um negócio, montar sua empresa, já ouviu falar do termo chamado franquia? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no programa Conteúdo. E nós trouxemos duas referências das franquias aqui de Goiás. Geisa e Priscila, cada uma tem uma franquia em ramos completamente diferentes, mas vão trazer para vocês muitas informações enriquecedoras sobre a franquia. Vamos lá, Clécio Ramos? Então, a partir de agora, para você, como que funcionou na cabeça de vocês essa escolha das marcas que vocês resolveram adquirir para começar o negócio de vocês, as franquias de vocês? Como que foi esse processo de escolha para entrar no mercado como um franqueado? Eu optei por entrar no segmento de franquias depois que eu me tornei mãe. Eu trabalhava no mercado financeiro e era um trabalho muito puxado em horário, então eu precisava de um negócio que me desse um pouco mais de flexibilidade de horário. Eu comecei a pesquisar algumas marcas e a Cacau Show já era uma empresa consolidada no mercado, já com nome, qualidade, reputação. E daí surgiu aconteceu a minha decisão da escolha pela marca. Eu e meu marido, a gente vem do show business e a gente estava num momento de vida diferente, a gente resolveu procurar novos desafios. E um amigo nosso em comum chamou a gente, olha, surgiu aqui uma oportunidade de entrar numa franquia e eu pensei em vocês como pessoas que poderiam ter interesse também, bora conhecer. E aí a gente foi conhecer o projeto da Óticas Carol, né, que é uma franquia no setor óptico, e a gente se apaixonou. como escolher esse local, se é bom ou ruim para a abertura desse negócio? A gente teve todo o suporte da franquia, né? Como eu falei, a gente não era do ramo de varejo, né? Então a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento. Eu acho que aí entra a parte que é mais importante de ser uma franquia, o suporte que eles dão para você olhar o local, conhecer o espaço, ver onde pode dar certo, onde não pode dar certo. Então a gente fez esse trabalho em conjunto, a gente visitou todos os pontos, olhamos se fazia sentido para nós, mas com o acompanhamento deles, né? Tanto na parte de sim, é feito um estudo. A própria franquia faz esse mapeamento da cidade, né? E diz, olha, você pode abrir aqui, ali, e aí você define quantas lojas você quer abrir e escolhe os pontos junto com eles. Realmente existe um apoio da franqueadora, ela faz um mapeamento do fluxo de pessoas em frente àquele local em determinados horários, e dependendo do tipo, do segmento do negócio, isso é extremamente importante, né? O chocolate, por exemplo, é uma compra por impulso, né? Dificilmente ela é uma compra planejada, então tem que ser um local que realmente tenham muitas pessoas passando na porta. Quais são na prática e de forma sincera mesmo as vantagens e as desvantagens de se ter uma franquia? Para quem está assistindo, às vezes tem uma franquia ou pensa em abrir uma franquia, então sejam sinceras com quem está assistindo e falam o que é bom e o que é ruim de ter um negócio de franquia. Eu não vejo ainda muitos pontos negativos, eu vejo mais pontos positivos de se ter uma franquia. Principalmente na que a gente está hoje, né? Porque a gente recebeu, como eu falei, suporte, você não está sozinho nas decisões, né? Tem todo um padrão de tudo, né? De produto, de imóvel, de comunicação. Então, você tem um suporte na questão da campanha. No nosso caso, são campanhas nacionais, então são campanhas que impactam e a gente pode fazer as locais, tudo, mas direcionado e apoiado por eles. Só uma curiosidade, sobre o que você está falando aí, como é que fica a ideia de autonomia? Já que a gente está falando o tempo inteiro de suporte, uma franquia analisando tudo, estudando tudo, autorizando tudo, como é que funciona o termo autonomia para vocês? Basicamente, você tem autonomia dentro da operação da sua loja com a sua equipe. Todas as outras decisões vêm de cima. Então essa é uma característica, na minha opinião, essa é uma desvantagem do sistema de franquia, porque é um processo relativamente engessado. Você recebe padrões, já os processos já são pré-definidos, eventualmente você não concorda com uma outra padronização, definição, mas é necessário seguir. Essa é a grande desvantagem para você. Essa é a grande desvantagem. E a grande vantagem? É até contraditório, porque a grande vantagem é porque você já recebe processos definidos. Então você já recebe um modelo testado
um know-how que já foi testado, comprovado, validado, né? E aí você pode focar na questão realmente de estratégica do negócio, que é vendas, relacionamento com clientes, parcerias. Você não fica preso, por exemplo, em elaborar uma mídia, né, propaganda, definição de vitrine, exposição de mercadoria, até a própria produção, porque a gente já recebe o produto pronto. Então você foca no que realmente traz retorno, que é a venda. Quais são os maiores desafios que vocês encontram no andar do trabalho de vocês? E também um pouco qual que é o desafio também do franqueador. Falar um pouco de vocês e o desafio do franqueador para ter o sucesso em cada empresa de vocês. Eu acho que o maior desafio da franqueadora é imprimir esses processos, né? Que a gente execute de uma maneira correta, que a gente consiga seguir um padrão de atendimento, de excelência que eles trazem, né, para a gente. E eu acho que esse é o maior desafio nosso também, né? Porque quando a gente entra numa franquia, já é um padrão testado. E o meu desafio é que as pessoas sigam esse padrão e que a gente evolua, obviamente, né? Para quem está assistindo aí, ficou um pouco curioso, com vontade de aprender ou de investir em ter uma franquia, começar do zero e está um pouco cru, não sabe nem por onde que começa esse processo. Existem cursos ou qualificações para se gerir esse tipo de negócio, de franquia, antes de entrar no mercado? Como que funciona isso para quem é cru e nunca teve nenhum tipo de experiência na área de franquia? Eu acho que a melhor forma é conversar com pessoas que já atuam como franqueados e de diferentes segmentos, porque aí você realmente vai ter a real situação, né? Qual que é a realidade do negócio. O franqueador vai sempre te mostrar o melhor dos mundos, ele sempre vai mostrar o lado positivo. E a gente sabe que depois que entra, aparecem algumas situações que não foram expostas. Então, eu recomendo estar conversando com quem já está no segmento. Internet tem muita informação, mas nada como trocar essa experiência com quem já é empresário. Mas quando você fala dessa comunicação, aí fica uma questão. Cada investidor tem um nível do que ele pode investir numa franquia, né? Sim. Então, é saudável o cara que tem condições financeiras de uma micro franquia conversar com o dono de uma franquia do McDonald's, por exemplo, que são níveis completamente diferentes de franquia do ponto de vista financeiro? Ou é importante a pessoa primeiro escolher, pelo menos o nicho, e depois buscar franqueados de um patamar parecido financeiramente de investimento? Sim, é interessante primeiro fazer uma busca de qual segmento que você gostaria de estar, e aí de acordo com o seu potencial de investimento e com a identificação com o negócio e com o seu estilo de vida. E aí sim buscar pessoas que tenham franquias similares, né? Não necessariamente a franquia em questão, mas similares, porque realmente são operações diferentes, né? No dia a dia é que surgem as dificuldades. Então, no nosso caso, a gente conversou com outros franqueados, como são 1.400 lojas, a gente primeiro buscou falar com aqueles que já estão dentro da própria franquia, que eu acho que nesse caso traria para a gente uma bagagem bem bacana. E foi isso. E eu acho, não cheguei a buscar, então não sei se tem curso específico para buscar a franquia, acho que não. Tem muita informação na internet hoje, né? Mas eu acho que curso específico, como você abrir uma franquia, acho que não cheguei a ter conhecimento disso. Tá, e aproveitando essa questão, então, qual é a relação de vocês com o franqueador? Existe um acompanhamento mesmo de perto? Existe cobrança? O tratamento é bacana? Vocês acham que eles pegam muito no pé, não pegam? Como que funciona? A nossa relação é muito próxima, até porque a gente, não vindo da área, a gente precisa muito mais do suporte deles também, para conhecer, para entender, para saber se a gente está no caminho correto. Mas geralmente eles fazem visitas, acho que é trimestral, se eu não me engano, para acompanhar, para executar, para ver se está acontecendo o padrão, se está tudo certinho, se precisa de treinamento, eles acompanham muito de perto. O processo da franqueadora da Cacau Show, nesse acompanhamento dos franqueados é bem rígido. Tá? Nós temos existe um programa na rede, que é um programa de excelência do franqueado, onde há um manual com várias questões e uma auditoria externa, independente, que faz a visita nas lojas 2 vezes por ano, com prancheta, checando todas as questões. Tá? E nós temos uma nota mínima que é aceitável, que é a nota 7. E, inclusive, estando fora para ter considerado dentro do padrão. Inclusive, estando fora do padrão, nós somos notificados e, dependendo da nota, até multados.
Então é um processo, no meu caso específico, é um processo bem rígido e punitivo. E olha o que eles olham mais quando fazem esse tipo de... Eles olham desde, basicamente, padronização de loja, higiene, a gente trabalha com alimentos, processos de sistema mesmo, por exemplo, o estoque de loja tem que bater com o estoque de sistema, são coisas que parecem bobeira, desde se funcionário está corretamente uniformizado, se todos os avisos legais estão expostos, validade é uma coisa assim extremamente importante, que a gente fala que zera a nota e dá multa. Uma curiosidade, você que é do ramo da alimentação, a gente viu recentemente um caso em que há uma suspeita muito forte que um ex-empregado contaminou com veneno uma cerveja e causou a morte de pessoas, do público final daquela cervejaria. No caso de vocês já recebem o alimento completamente pronto ou existe uma fabricação? Não, o alimento completamente pronto, embalado, somente exposição mesmo para venda. O único cuidado é da validade para vocês? Validade e manutenção desse alimento, porque o chocolate derrete. Então nós somos avaliados também em questão de temperatura, umidade, tem os termômetros que ficam na loja e no estoque para estar controlando isso. Como que era a vida de vocês antes das franquias? Vocês já tiveram negócios próprios? Como é que vocês sobreviviam antes de ir para o mundo das franquias? Meu primeiro negócio foi no ramo de segurança, nada a ver com o que eu faço hoje. Depois eu passei para show business. No show business eu fiquei o maior tempo e era uma loucura. A gente empresariava alguns artistas nacionais, então era viajando de quarta a domingo. Eu vim do mercado financeiro e comecei a estudar franquias para ter uma oportunidade de trabalho que me desse flexibilidade de horário, o que não significa que eu trabalhe menos do que antes, porque hoje eu não tenho sábado, domingo, feriado, principalmente por estar dentro de shopping, né? Páscoa. Então, Páscoa, Natal, datas comemorativas, então, e principalmente estando dentro de shopping, é uma realidade que você não tem folga praticamente nunca, né? Então foi daí de ter essa flexibilidade de horário e de buscar um negócio que eu pudesse só colocar a minha gestão, porque eu já tinha uma experiência, de certa forma, de liderança de equipes, já tinha experiência no mercado financeiro e eu não estava com vontade de criar nada do zero. Eu queria um negócio já testado, consolidado, que eu só pudesse colocar minha experiência lá dentro e fazer rodar. Como sobressair nas demais franquias, tendo esse processo tão, vamos dizer assim, meio que travado, marketing vem de fora, não vem pronto daqui, vocês não conseguem desenvolver algum trabalho aqui interno? Como sobressair das demais franquias? A gente é muito forte nas nossas redes sociais e em ações que a gente fez aqui. Por exemplo, a nossa chegada foi uma estratégia de marketing. E eles não se envolvem com isso. Você que pode fazer da maneira que você quiser, desde que esteja dentro do padrão deles. Tipo, se eu for fazer uma mídia, tipo um jornal, um anúncio, tem que estar dentro do padrão deles. Mas ações, relações, a gente tem essa autonomia. Quando a gente quando a gente chegou, a gente fez uma campanha que foi estratégica. Então a gente tapumou todas as lojas com o hashtag Sangue Azul. A gente não contou para ninguém o que era. Fizemos algumas ações com umas blogueiras, influencers locais e também nacional, onde elas recebiam uma caixa com um saquinho de sangue azul dentro. E aí ficavam falando entre elas, o que será que é, o que está por vir? As pessoas ficaram muito curiosas, saiu no jornal, saiu em um monte de lugares. E aí um dia antes de a gente abrir as lojas, a Rafa Kalimann, que era a nossa embaixadora, ela foi na loja e contou o que era. No dia seguinte, no Parque Vaca Brava, encerrava uma contagem regressiva que a gente fez. E a gente fez o show da Isa à noite lá, deu quase 10 mil pessoas, foi bem bacana. Então a gente tem essa autonomia, então a gente faz muita coisa porque a gente entende isso. Você tem que sair um pouquinho do padrão e a gente gosta desse desafio. Dentro de um município ou da grande Goiânia, como a gente está numa cidade metropolitana, como que funciona essa mensuração de concorrência quando você tem outros franqueados dentro da mesma cidade, ou seja, outras pessoas que também são a sua mesma empresa em outros pontos? Como é que você mensura essa concorrência se você tem outros donos da mesma loja espalhados por aí, por Goiânia e Grande Goiânia?
e também como que é o relacionamento entre vocês, franqueados, concorrentes, dentro de um mesmo município. Existe sim uma concorrência, mas eu digo que é uma concorrência sadia, tá? Salvo raras exceções, não há uma competição entre os franqueados. Porque quando a franqueadora define os pontos, ela entende que aquela região, aquela loja vai atender uma determinada região. E como a gente está falando de uma compra por impulso, que muitas vezes não é uma compra planejada, são os clientes da região mesmo que vão estar se direcionando àquela loja. Dificilmente o cliente rodaria 4, 5 quilômetros para ir a uma Cacau Show. Ele vai buscar a loja que está mais próxima dele. E aí como manter-se, fidelizar esse cliente é realmente tendo um bom atendimento, que ele tenha a melhor experiência dentro da loja. E agora já aconteceu sim, caso de algum franqueado fugir a regras da franqueadora, referente a preço, referente a padrão de embalagem, por exemplo, e causar um mal-estar. Porque o padrão é justamente para isso. As lojas são todas iguais, mesmo preço, mesmo padrão, o atendimento é o que faz a diferença. Mas o relacionamento entre vocês é bom? O relacionamento entre os franqueados é bom. A gente se ajuda, na verdade, né? Muitas vezes para repasse de mercadorias com validade crítica, em campanhas que o volume é muito alto, então eu estou com a sobra de uma tendência de sobra de um determinado produto e a outra loja está precisando, a gente faz essa troca, então a gente se ajuda sim, o tempo todo. Para aquela pessoa que está pensando em abrir uma franquia e está tendo bons exemplos, que é o trabalho de vocês, aí ele começou, no caso de vocês, se vocês quiserem desistir da franquia, é difícil, o processo é complicado, vocês têm prejuízo. Explica um pouquinho para as pessoas que estão em casa poder entender mais sobre a desistência de uma franquia. Primeiro, a franqueadora ela sempre vai dar preferência para alguém que já está dentro da rede. Então, uma vez que eu, enquanto franqueado, opto por estar me desligando da rede, o franqueador vai fazer uma avaliação do valor da loja para chegar em uma definição de preço, até para não virar um comércio, porque a intenção não é que vire um comércio de loja, não é ganhar dinheiro em cima disso, né? Ela faz uma avaliação do valor do negócio e oferece internamente para os franqueados. Até este mesmo o franqueado da rede, ele mesmo tendo condição de assumir o negócio do ponto de vista financeiro, ele também passa por alguns critérios. Por exemplo, aquela nota do programa de auditoria que nós somos submetidos, se você já estiver fora daquele padrão, você nem consegue adquirir liquidez, com a sua atuação no modo geral. Aí, não havendo essa aprovação interna, abre-se para novos franqueados. A gente sabe que essa relação da franquia com o franqueado é quase um contrato de adesão, ou seja, você não discute muitas coisas, você não tem muita voz. Se quiser, entra. Se não quiser, não entra, porque tem outras pessoas querendo entrar. Aí eu pergunto para vocês, é possível abrir precedente, ou seja, o franqueador criar algum tipo de condição especial para a sua unidade específica, alguma coisa que está fora daquela adesão? Não, acho que a relação é a mesma para todos. Não tem tratamento diferente? Não tem tratamento diferente, não. Pode ser bonitinha, pode ser precisar de problema de saúde, não tem nada que sensibilize o franqueador? Acho que não que eu tenha percebido dentro da nossa franquia. Óbvio que abrindo 10 lojas a gente teve aí um cuidado especial, né? É bem padronizado, regras bem rígidas mesmo. Eu acho que é o certo. Deixa eu fazer uma pergunta então, já que a gente está aproveitando e cavucando bem aí para a turma entender. E se uma empresa igual uma marca dessa, que é nível nacional, venha perder valor de mercado, como que fica vocês nessa jogada? Bem de supetão, assim, do dia para noite, o dono da marca dá aquela declaração super infeliz. Então como que fica o franqueado quando lá em cima o franqueador comete um erro e atinge todo mundo? Também a gente vai ter que ter um respaldo da franqueadora nesse sentido, porque aí sozinhos a gente também não tem o que fazer. Aí, você entende que tem que responsabilizar eles, no caso? Tem que, porque assim como existe um padrão onde a gente segue esse padrão e a gente segue isso, né? Então, acho que quando tiver um impacto ao contrário, acho que isso também tem que dar suporte, porque com certeza financeiramente ia impactar muito nas lojas. Contratualmente não existe nada que fale isso? Não, no nosso contrato não fala nada, não. Eu costumo dizer que a relação franqueador e franqueado é uma relação de confiança. Você entra no negócio acreditando na marca, nos processos, no know-how, e em contrapartida ele te confia, né, a oportunidade de estar representando a marca dele.
E aí que eu digo que a franquia, por mais que ela pareça ser um pouco mais sólida, e é relativamente sólida, porque alguns processos foram testados, mas ela não é isenta de riscos. Geralmente, quando uma pessoa vai mover uma ação judicial, ela coloca ali no polo passivo tudo que ela encontra de CNPJ de uma empresa, né? E às vezes é um problema que não tem nada a ver com vocês, ou seja, de uma outra loja, que não é de vocês, não é o mesmo CNPJ, e acaba que coloca o CNPJ de vocês ali naquele processo. Como que funciona essa confusão quando a empresa, a franquia é processada e ela não tem nada a ver com a situação? Nas óticas Carol existe um saque, né, onde as pessoas fazem, através desse saque elas reclamam, né, por algum motivo, enfim, troca de produto ou não está feliz com o produto. E aí o saque entra em contato com a gente para a gente resolver aquele cliente. E aí a gente tem que dar esse retorno para ele se foi resolvido ou não. Em algum caso de processo, eles também dão suporte, né? Porque a gente está falando da marca, então é nacional. Se der algum problema aqui, obviamente também vai impactar na marca nacional. O suporte jurídico da franqueadora, pelo menos no meu caso, ele vai até onde a marca tem alguma responsabilidade, né? Se é um caso de um processo específico de loja que não tem a ver com o produto deles, um caso, por exemplo, de assédio, algo assim que seja relação humana, eles até dão suporte, mas não é muito. Não. A maior preocupação deles é em relação a realmente a manter, a preservar a marca. Existe alguma cláusula nesse contrato que dá uma liberdade justa causa no cancelamento dessa parceria entre o franqueado e o franqueador? Onde eles saem ilesos, não, já que vocês fizeram isso, a gente vai parar por aqui essa negociação, nossa parceria nossa. Eu acho que da gente para eles sim, né? Deles para nós não. Se você sair desse padrão ou fazer outra coisa que denigra a imagem deles, eles podem sim cancelar o contrato por justa causa, né? Do franqueado pro franqueador, para a franqueadora, não. E eu já vi acontecer casos da franqueadora cancelar o contrato com o franqueado por quebra de contrato de não cumprimento de regras. Tem uma rede de franquias que funcionou em Goiás, em Goiânia, muito em Goiânia, e por muito tempo se abriram muitas lojas dessa cadeia de franquias. Como que vocês se preparam na hora de fazer o investimento para não cair nessa rasteira, não sei se é uma rasteira ou uma coisa de mercado, de investir em uma franquia que às vezes é uma moda e que pode correr o risco de passar muito rápido e não ficar e trazer prejuízo para quem investiu? Eu não vejo como questão de moda. A leitura que eu faço do caso específico da Praça de Goiânia é que abriu-se muitas unidades próximas e as unidades se canibalizaram. Essa é a leitura que eu faço. Porque onde ela conseguiu ter o público dela, não conseguiu ter essa concorrência desleal, ela se mantém e vai bem. Por exemplo, dentro de shoppings. É uma operação que vai bem. E aí eu acho que entra o caso do franqueador, muitas vezes ele quer abrir muitas lojas e ganhar, porque eles recebem uma taxa de franquia toda vez que entra um novo franqueado, né? E aí essa ambição acabou comprometendo os próprios franqueados da rede, entre eles. E eu já vi, assim, eu tenho observado um outro caso aqui local também, que óbvio eu não vou citar o nome, mas que está num movimento bem parecido. Muitas lojas próximas e uma loja já começa a canibalizar a outra. Eu queria que vocês falassem um pouco, você acabou de adquirir uma outra franquia agora, né? Sim. Mas vocês já pararam para pensar criar uma franquia, o processo que é em se tornar um franqueador? Você desenvolver um negócio, criar uma marca, colocar ele em teste, provar a eficiência dele, já é um processo, já é uma grande etapa. Mas dali você passar para transferir isso para um terceiro e acreditar e confiar e monitorar que tudo vai ser seguido, porque uma ou duas pessoas, 3 que estejam fazendo algo errado, acaba com o seu negócio, acaba com a marca que você criou. Então, eu acredito ser bem complexo. E um outro ponto também, uma situação que a gente vê com uma certa frequência, às vezes negócios que surgem do zero e tem uma boa aceitação e ficam famosos. Então, geralmente é um negócio que tem uma, duas unidades próprias e aí na terceira
ou aquele empreendedor, aquele empresário já quer franquear, eu vou franquear. E aí a gente vê os negócios indo por água abaixo, porque não é tão simples. Eu acredito que para você se tornar um franqueador, antes de tudo você precisa ter alguns anos de experiência, né? Consolidar o seu negócio, para passar por várias situações, para realmente falar, não, esse negócio é firme, já provei, já passei por muitas situações que me colocaram à prova, então agora eu estou pronto para distribuir, pulverizar. Não é tão simples não. Papo reto para quem está assistindo, quais são os principais direitos e deveres do franqueado e do franqueador? Direito do franqueado eu entendo resumidamente como direito de uso da marca. Direito de uso da marca, direito de uso dos processos, direito de suporte, porque basicamente os royalties também são pagos para isso, para ter essa assessoria, inclusive a consultoria de campo. E dever é estar dentro das regras estabelecidas, estar adimplente também é um dever, muito importante, não trava a operação. Do ponto de vista do franqueador, o direito dele é receber o retorno financeiro por estar cedendo tudo isso, transferindo todo o conhecimento, suporte, produtos para o franqueado. Dever do franqueador é entregar o que ele se propôs. É realmente manter um padrão de qualidade, de produto, marca, excelência na consultoria que ele presta para a gente, campanhas de mídia efetivas, porque realmente a taxa de mídia não é baixa. Temos aqui 7 perguntinhas de verdadeiro ou falso sobre grandes marcas que são franquias. Curiosidades. Se no final dessas 7 perguntas vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que pagar prenda para a nossa equipe, que seria o quê? Chocolate, óculos de sol, prendas, por perder o desafio. Agora, se vocês ganharem, se vocês acertarem mais, tem prenda proporcional. Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer um story no nosso Instagram admitindo que perdemos para vocês e só. É bem proporcional, vocês estão entendendo, né? Aquela marca Boticário iniciou a sua história como uma farmácia de manipulação. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É falso. É falso. Ai, que delícia, os chocolates e os óculos estão mais próximos. É verdadeiro, 1-0 pra gente. A Cacau Show foi fundada por um jovem com apenas 17 anos de idade. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É verdadeiro. Vai com ela? Verdadeiro, né? Verdadeira. O McDonald's tem mais de 100 mil pontos de venda pelo mundo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro? Acho que sim. Falso, apenas 37 mil. A Subway é considerada a rede de franquias que cresceu mais rápido no mundo. Vocês vão de verdadeiro? Vamos. Vão de verdadeiro? Acertaram. Carlos Wizard, ele é o dono daquela empresa, né? Aquela famosa Wizard, escola de inglês? Não. Falso? Falso. É falso. Aquela famosa rede Bob's, ela é fundada por um homem chamado Bob? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Falso. Nossa, vamos perder mesmo, gente. Falso. Aquela rede de farmácias Drogazil é a maior rede de drogarias hoje no país? Verdadeiro ou falso? Drogaria, eu arriscaria dizer que sim. Sim? Sim? Verdadeiro. É muito bacana. Para você que está querendo abrir um negócio, nós demos várias dicas para vocês, uma mega de uma entrevista. Obrigado a essas duas convidadas que arrebentaram e quem não conhece as empresas que elas representam.
Então vamos lá, olha só, pra galera que curtiu esse programa, não imagina os outros programas que nós temos dentro do nosso canal do YouTube. Então você vai poder acompanhar este programa e muitos outros aqui, ó. Programa Conteúdo é o nosso canal do YouTube, lá você vai assistir muita coisa legal. E também temos o nossa fanpage, Programa Conteúdo GO, tá aqui embaixo para você. E o nosso Instagram, para você poder acompanhar as nossas gravações, tem muita coisa legal lá também, tá bom? Programa Conteúdo. Vai ser muito bom estar pertinho de você durante toda a semana. Vambora, né? Tem muito mais para você.